Nós vamos iniciar, hoje é o primeiro da série de debates, né, sobre migrações internacionais e a pandemia do Covid-19, né, o tema, os impactos do Covid para mulheres imigrantes no Brasil e Estados Unidos, e eu gostaria de dar as boas-vindas para as professoras, né, que vão participar desse debate hoje, professora Beatriz Padilha, do Departamento de Sociologia da Universidade da Flórida, e diretora interina do Instituto de Estudos Latino-Americanos e Caribe. A professora Tânia Tonhatti, do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília, também pesquisadora do Migra, e a professora Lúcia Barbosa, que vai fazer a moderação do debate, professora do Departamento de Letras da Universidade de Brasília. Muito obrigada pela participação de vocês. E o debate a gente vai organizar primeiro com a fala da professora Beatriz, depois a professora Tânia, e posteriormente a moderação da professora Lúcia Barbosa, e no final a gente vai abrir para o debate. Então quem estiver assistindo pode mandar perguntas pelo chat, que a gente vai passar para as professoras, para elas ao longo, né, do debate, e na última meia hora a gente faz aí, a gente repassa as perguntas dos participantes. Tá bom? Muito obrigada a todas e todos, e um bom debate. Professora Beatriz. Muito bom dia. Está me ouvindo? Estamos te ouvindo. Sim? Ok. Então, muito bom dia. Falta saber se o Thales vai passar o PowerPoint. Sim? Sim? Ok. Muito bem. Então, muito bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar cá e partilhar convosco alguns resultados preliminares de um estudo no qual tenho vindo a participar. E discutirmos o que está a passar com Covid-19 no mundo e como está a influenciar nos imigrantes. Então, se pensamos, o que sabemos? O que fatores afetam a saúde dos imigrantes? Ok, que fatores afetam a saúde dos imigrantes? Nós sabemos, por causa dos determinantes sociais da saúde, que são vários os fatores que afetam a saúde dos imigrantes. Sabemos que as minorias étnicas e raciais, nas quais incluímos imigrantes, sempre têm um risco acrescentado. Isto se deve à ocupação, ao trabalho que eles desenvolvem, não é? Eles trabalham no que se diz na primeira linha, ou muitas vezes ocupam os trabalhos que são denominados como indispensáveis. Quer seja por serem profissionais altamente qualificados, como profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos, etc., tanto como os menos qualificados, aqueles que trabalham nas limpezas, nos cuidados, etc., etc. Então, nesse sentido, tem uma exposição muito maior que outras populações. Também sabemos que eles, no geral, têm menos acesso aos serviços de saúde e uma utilização diferenciada, geralmente pior, aos serviços de cuidados de saúde. Não é? Sofrem discriminação, racismo, quer seja não acesso aos cuidados de saúde, como no mercado de trabalho e em outras esferas da vida. Eles também sofrem de uma brecha socioeconômica, educacional, salarial, têm menos acesso à riqueza, que os coloca em uma situação de vulnerabilidade. E também sabemos que têm piores condições de moradia. Geralmente também, e especialmente nos Estados Unidos, os imigrantes estão excluídos, especialmente se não têm documentos, estão excluídos dos apoios do governo, em relação ao desemprego, os incentivos econômicos, a ajuda que às vezes o Estado tem vindo a dar para pagar a renda ou aluguel, né? Então, nesse sentido, os imigrantes sofrem de piores condições.
Agora, deixe-me apresentar o estudo que se chama Apart Together, o qual também está a circular no Brasil, e do qual eu tenho vindo a ser parte. O Apart Together é um consórcio europeu, coordenado pela Universidade de Ghent, na Bélgica, mas agora já ganhou uma visibilidade internacional, se tornou global. Eu própria integro a equipa dos Estados Unidos e também temos tentado disseminar este estudo nos países da América Latina. E tem o apoio da Organização Mundial da Saúde, que uniu-se, ao nosso esforço. Que o que faz o Apart Together estuda qual é o impacto do Covid-19, do Covid-19 na vida dos refugiados e imigrantes, incluindo os estudantes internacionais, os requerentes de asilo, os migrantes indocumentados e os recém-chegados. Digamos, diferentes populações migrantes que residem no país de destino. O objetivo deste estudo é melhorar a tomada de decisões, ou seja, recolher informações para melhorar a tomada de decisões sobre como dar apoio aos imigrantes e refugiados durante e após a pandemia e crise global de saúde. Como é que é feito? Esta é uma abordagem inicialmente quantitativa, porque com isto depois queremos avançar para estudos qualitativos, através do inquérito. E esse inquérito está disponível em 30 livros diferentes e envolve 36 perguntas que podem ser respondidas no celular, no computador, através do WhatsApp, etc, etc. E aqui eu deixo o link para que possam disseminar, possam responder, se houver imigrantes a participar neste evento. O que vou apresentar agora são mais ou menos as respostas preliminares de mais ou menos umas 300 respostas a um inquérito. Em relação ao sexo, as pessoas que responderam são majoritariamente mulheres, mas isso às vezes também é normal, às vezes é um enviesamento que tem nos estudos, mas as mulheres têm respondido em maior número que os homens. Se nós olhamos a idade, aqueles que responderam também são mais jovens, mas também temos os que responderam de até quase 80 anos. Se nós olhamos para o país de nascimento, e pensem que isso está ainda a ser implementado, começou no início de maio e vai finalizar 31 de agosto. Então, o perfil de certa resposta pode ir mudando. Eu estou a apresentar resposta até final de preliminar, como disse, até final de maio. O país de nascimento, digamos, das respostas aqui nos Estados Unidos, a maioria são da Índia, do Brasil e da China. Por isso, penso que também pode ter interesse, porque também estamos a incluir os brasileiros. Se nós olharmos para o estatuto migratório, vemos que a maioria tem documentos temporários. Isto pode abranger um grupo bastante alargado de imigrantes, alguns requerentes de asilo que ainda estão à espera, e que, por exemplo, é o caso de muitos venezuelanos morando nos Estados Unidos. Os venezuelanos estão à espera há 3, 4, 5 anos de ter uma resposta sobre o pedido de asilo, mas também estão todos estudantes internacionais, algumas que podem ver que já se tornaram cidadãos, e algumas pessoas também que não têm documentação. Embora também sabemos que a resposta, quando se fala daquelas que não têm documentação, pode estar enviesada, ou as pessoas podem responder com menos verdade, digamos, porque há sempre um perigo ou um medo a esta resposta. Se nós olhamos para o nível de formação, vemos que a maioria tem estão a realizar ou têm acabado a educação universitária.
Eu penso que no próximo resultado esto vai mudar um pouco, mas neste sentido, o que eu queria destacar é que muitas vezes nós olhamos para os estudantes internacionais, para as próprias migrações, para as próprias pessoas, né? Olham para os estudantes internacionais como pessoas extremamente privilegiadas e se alguma coisa o Covid tem vindo a mostrar é que muitas vezes os estudantes internacionais, mesmo com visto, etc., são sujeitos de situações de alta vulnerabilidade. E este, diria que é o caso do que se está a passar com o Covid. E temos estudantes internacionais ou pessoas com nível de formação muito elevado que também não ficam muito vulneráveis. E se querem, posso dar um exemplo, por exemplo, a minha universidade, que é a Universidade do Sul da Florida, por exemplo, teve que organizou programas de apoio aos estudantes universitários no geral, porque muitos deles estavam a ter situações de muita vulnerabilidade, e neste programa os estudantes internacionais ficaram excluídos. E então, como era tanta essa vulnerabilidade em uma situação muito complicada, a própria universidade teve que organizar um outro programa específico para estudantes internacionais. Será que posso partilhar depois um vídeo e incluía estudantes internacionais brasileiros. Se nós olhamos para o emprego, como podem ver, muitos são estudantes, mas também pessoas que tinham um trabalho, mas a partir do Covid foram mandadas para casa para trabalhar de casa, e algumas outras pessoas que foram enviadas para casa, mas já sem trabalho, ou seja, que ficaram desempregadas. Não é? E algumas delas que também já tinham ficado, que já estavam desempregadas quando começou a pandemia. Se nós olharmos aqui a diferenciação de gênero, até agora eu não tenho falado muito de diferenciação de gênero porque, na verdade, é difícil. Por um lado, não tem sido objetivo, mas também não tem sido muito marcada as diferenças. Mas aqui no emprego nós podemos ver que há mais mulheres do que homens. Também não é uma diferença significativa daqueles que são estudantes. As mulheres foram enviadas para casa mais do que os homens, comparativamente. Mas os homens têm ficado mais sem receber o salário. Se não pensamos no impacto do Covid na vida das pessoas, a pergunta era que tanto o Covid tem impactado na vida, nós vemos que a média é 8, o máximo é 10, ou seja, o impacto é muito alto. Mas então a maioria das pessoas respondendo que o Covid tem um impacto muito alto nas suas vidas. Se nós olhamos para a conexão, o tipo de relações, o relacionamento dos imigrantes, e olhamos para com quem é que melhorou ou piorou a situação, e os relacionamentos no Covid ou durante o Covid, nós vemos que os homens e mulheres, ambos pioraram as relações de amizade nos Estados Unidos. Então, as relações de amizade, não sabemos os motivos, mas têm ficado afetadas. Pode ser por um motivo de isolamento, de ficar mais isolados, ou também de ficar mais... existem algumas controvérsias, por exemplo, não é? Os imigrantes serem culpabilizados do Covid. Mas ambos continuam conectados com a família no país de origem. E então, isso eu acho que é também interessante saber, porque nós vemos, então, como, mesmo com o Covid, este vínculo, estes laços com as famílias no país de origem ficaram um pouco mais fortalecidas, não é? Ou ficaram mais intensas. Pode ser devido à preocupação e também a situação dos países de origem ficar pior, não é? Se nós olhamos para por que ou com que me preocupo, já em relação também ao Covid, nós vemos que as pessoas, tanto homens como mulheres, se preocupam com ficarem doentes ou que seus familiares e pessoas queridas fiquem doentes.
Mas se nós compararmos uma visão, se nós temos uma visão de gênero, as mulheres ficam mais preocupadas, não é? Com elas ficarem doentes e com que os familiares fiquem doentes. Também as mulheres ficam mais preocupadas com preocupações financeiras devido ao Covid e ambos, tanto homens como mulheres, em relação à incerteza do com o futuro. Esto não sabermos o que vai passar, de facto, é uma preocupação dos imigrantes farinha no supermercado. Todo mundo estava, de repente, a cozinhar e a fazer coisas em casa. Né? E as mulheres também tentam se manter mais entretidas, olham, assistindo a televisão, as redes sociais, etc, etc. E as mulheres também são as que, comparativamente com os homens, que tomam mais precauções de se medirem a temperatura para ter certeza que não tem febre, lavar as mãos, tem mais cuidado do que os homens. Né? Se nós olhamos, por exemplo, para a fonte de informação, onde que as pessoas olham para obter as notícias, esta pergunta é interessante porque se nós, através da política, queremos chegar aos imigrantes, precisamos saber onde que eles informam. E embora majoritariamente as pessoas obtenham informação das notícias no país de destino, onde moram, neste caso nos Estados Unidos, os homens olham ou ligam mais as notícias no país de destino que as mulheres, um bocadinho esta diferença, mas também podemos ver como tanto homens como mulheres, mas sobretudo as mulheres também se informam com as notícias no país de destino, no país de origem. Então, olham a televisão, ou se passa nas redes sociais, as notícias no país de destino. E isso é importante porque se nós queremos chegar, né, aos imigrantes, também precisamos saber onde que eles se informam. Né? Então, o que se passa, por exemplo, no Brasil, pode ter um impacto maior, não é, nós brasileiros nos Estados Unidos, ou de outras nacionalidades. E também as mulheres olham mais, ou ligam mais às redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, tudo isso. E também a informação que recolhem através de amigos e de família. Então, aqui se vemos uma diferença de gênero mais clara. Se nós olharmos como que se sentem as pessoas, há uma diferença, algumas pessoas, ou várias pessoas sentem-se deprimidas, não é? E aqui são mais as mulheres do que os homens, mais ansiosas e mais isoladas, não é? Sentem solidão, e isso é mais marcado nas mulheres. E também se nota um aumento, não é? Por exemplo, de álcool, de uso de drogas, e nesse sentido, este comportamento são mais os homens que dizem ter usado mais álcool ou drogas. E então, desde a perspectiva da saúde, é muito importante. Quando nós perguntamos o que mudou desde que começou o Covid, realmente vemos que mudaram, em alguns casos mudou e melhorou a relação do casal e a relação com os filhos, isso também devido a poderem passar mais tempo juntos, mas vemos como aumentou significativamente entre homens e mulheres o sentimento de falta de segurança, não é? A falta de segurança e
problemas financeiros, né? E, neste caso, os homens dizem se sentir menos seguros, né? E ter mais problemas, ou manifestar mais problemas relacionados com a situação financeira. Aqui eu queria trazer duas situações. Estes são dados, este é um mapa dos Estados Unidos e dos estados, e comparar, porque os imigrantes, obviamente, são imigrantes, mas muitas vezes os imigrantes também fazem parte das minorias étnicas e raciais. Às vezes, dependendo da origem étnico-racial, os imigrantes podem ser considerados negros ou não, e a maioria dos latino-americanos, incluindo os brasileiros, mesmo que às vezes não se considerem latinos, são considerados latinos. E então, nós aqui, nestes dois mapas que eu vou mostrar, se mostra uma prevalência muito desproporcionada de como o Covid afetou aos negros, afeta as populações negras nos Estados Unidos, tanto no caso das mortes como nos próprios casos. Então, aí vemos em cores mais escuras onde que tem sido pior. E se nós passamos ao próximo, ainda vemos com os latinos. Necessariamente os latinos não têm sofrido mais mortes, mas sim muito mais casos, muito mais afetados pelos casos de coronavírus. E é aqui onde podemos colocar os imigrantes. Então, já para concluir, que outras coisas é que nós vemos? Através de algum trabalho também mais qualitativo, mas por enquanto muito rudimentário, nós sabemos que o Covid aumentou os processos de exclusão e de discriminação contra os imigrantes e as minorias. Nós sabemos que nos Estados Unidos existe uma altíssima racialização dos imigrantes, e então o fato de serem racializados ainda aumenta mais a exclusão. O Covid também levou a um aumento significativo do trabalho doméstico, isto é sobretudo relevante para as mulheres. Então, por um lado, reforça o nicho do trabalho doméstico das mulheres imigrantes, não é? Às vezes existe uma maior demanda delas, mas ao mesmo tempo muitas delas podem ter perdido os empregos devido a quarentenas, embora nos Estados Unidos quarentenas não tenham sido tão significativas como em outros países, ou também o trabalho que elas desenvolvem, já seja em casa ou fora de casa, cuidado dos idosos, das crianças, da limpeza. Também, em relação ao gênero, aumentou muito o trabalho de educação dos filhos. Desde março que não há escolas. E então, todo o trabalho, quase todo, ficou reencaminhado para as mães. As mães migrantes, as mães que são de outros países, muitas vezes têm limitações com a língua do país de destino. E então, se tem limitações com o inglês, é muito difícil para elas fazer qualquer tipo de acompanhamento com os filhos. Então, ainda aqui se gera uma maior desvantagem. Também sabemos que aumentou a violência de gênero, a violência doméstica. E isto nos imigrantes é pior no sentido de que muitas vezes as mulheres têm medo de denunciar. Há também uma maior pressão de envio de remessa ao país de origem, inclusivamente para a América Latina. A situação da América Latina, pensando nos imigrantes latino-americanos, a situação é muito má. E então os imigrantes cá, mesmo em situações de vulnerabilidade, sentem a necessidade de enviar remessas, né? E então são momentos muito constrangedores. Também, às vezes, a prestação dos serviços de cuidados, a pouca capacidade de testar, muitas vezes, especialmente para os imigrantes, ou prestação, quando se presta serviço, é uma prestação diferenciada de serviços, nesse sentido, sempre pior para os imigrantes. Por exemplo, se os grandes lugares de teste são feitos no carro, né? E a pessoa tem que chegar de carro e ser feito um teste, primeiro que é preciso conseguir uma vaga, e muitas vezes, se são imigrantes indocumentados, eles não podem conduzir, não é? Por outro lado, outra forma de ter acesso é pagando. Um teste pode custar $200, então é caríssimo. Obviamente que as populações imigrantes, nesse sentido, são muito menos testadas, e aí que sabemos muito menos sobre qual é realmente o impacto deles.
Por exemplo, os tempos de espera são muito piores. Falei a semana passada com uma imigrante mexicana, ela fez o teste e os resultados demoraram 2 semanas, ou seja, muito mais tempo do que supostamente a quarentena implicaria. Ou seja, essa capacidade, e depois nunca conseguiu ter acesso ao teste final para que dissesse que ela já não tinha coronavírus. Os migrantes também, como já mencionei anteriormente, estão excluídos de muitos apoios. Muitas vezes é pior no caso das mulheres, se elas não têm um emprego na economia formal. E então não há. Muitas pessoas também têm medo de pedir, porque há muita perseguição com os imigrantes. Também tem continuado a haver deportações, e isso é muito perigoso, sobretudo para os países de origem. Os próprios políticos culpabilizam os imigrantes, especialmente os latinos. O governador da Flórida, por exemplo, culpabilizou os latinos, trabalhadores rurais, que são quem mantém as cadeias de insumos. Nós temos comida, não é graças ao trabalho dos imigrantes, mas isso não é visto e pelo contrário, o governador culpabilizou os latinos. Os imigrantes indocumentados e as famílias de estatutos migratórios mistos sofrem mais, ou seja, aquelas famílias que o casal com os filhos tem diferentes estatutos migratórios, aquele que é indocumentado sempre fica mais vulnerável, e ainda há crianças nos campos de detenção e deportação. Então, eu fico por aqui e só gostaria de disponibilizar mais uma vez o link, o enlace para o questionário. Muito obrigada. Olá, Não te ouvindo. vocês me ouvem? Já? Na transmissão ouve? Ah, sim. É porque tem um certo delay aqui, um pouquinho, entre o que eu ouço e a minha própria imagem. Então, por isso que eu estava perguntando. Eu vou pedir para o Thales, que está organizando a live aqui também, para estar passando um PowerPoint, né, intercalando entre a minha fala. E, primeiramente, eu gostaria, né, de agradecer, né, o convite para os diálogos do Migra. Eu queria também cumprimentar a professora Lúcia Barbosa, que vai moderar a mesa, né, a professora Beatriz também por ter aceitado o convite do Migra. Eu acho que o tema é muito pertinente para esse momento. Eu acho que é um tema que está aqui ainda no Brasil ainda é pouco explorado, mas a gente está cada vez mais, né, avançando nesse debate, e eu acho que é um tema muito pertinente para a gente estar discutindo. Para o nosso debate aqui de hoje, para esse tema, eu trouxe um pouco, né, da gente pensar um pouco, de contextualizar um pouco, né, a migração internacional aqui no Brasil a partir de 2010, porque ela vai ter uma mudança muito grande. Aqui a gente vai passar a ter alguns fluxos migratórios que vão ser muito específicos e a pandemia vai atingir eles de forma muito pontual. Então, é importante a gente saber de quem nós estamos falando, né, quando a gente pensa nessas mulheres migrantes aqui no Brasil. Os detalhes sobre a pandemia aqui no Brasil, né, que de fronteira, a questão do distanciamento social, que aqui foi implantado já a partir de meio de março, né, até agora.
sentido, e também alguns pontos ter esse olhar específico para as mulheres migrantes. Só para fazer uma muito breve contextualização, claro, no Brasil, a gente teve vários momentos, né, migratórios, e de 2010 para cá, a gente tem o que a gente conhece, a gente fala muito, né, na literatura brasileira sobre migração, são os novos fluxos migratórios. Isso trouxe para o contexto migratório brasileiro um diferencial, uma coisa que até então, antes de 2010, nós não tínhamos esses novos fluxos migratórios, né? Nós tínhamos tido uma migração nos anos 90, uma chegada de bolivianos, a migração fronteiriça sempre aconteceu no Brasil, né? Que é o país que tem fronteiras mais de 10 países, mas a gente foi tendo a necessidade de um olhar mais específico para a imigração no Brasil, né, para esses novos fluxos, a partir de 2010, com a chegada dos haitianos e a partir de 2015 com os venezuelanos. Isso demandou do próprio governo brasileiro, né, a criação de uma nova lei de imigração em 2017. Então, a gente teve um momento, essa última década, né, já que a gente já está em 2020, nós tivemos essa última década marcada por esses novos fluxos e pela particularidade e as características desses novos fluxos, né? Aqui no Brasil, a gente percebe que esses últimos fluxos, né, eles foram muito masculinizados. Isso acaba sendo uma diferença, né, da tendência das migrações para os países do norte global, né? Acho que talvez a Beatriz até depois pode falar um pouquinho disso para a gente também, né, com relação aos Estados Unidos, né? Eu sei que ela também trabalhou muitos anos em Portugal, e essa diferença que aqui no Brasil a gente teve esses fluxos masculinizados. Então, hoje em dia, a gente tem os dados que 70% dos imigrantes no Brasil que chegaram, né, nessa última década, eles são homens, né? E agora a gente está tendo uma chegada maior de mulheres por reunificação familiar ou mesmo também de forma independente. Mas a gente tem essa característica aqui no Brasil. A idade dessas pessoas são basicamente economicamente ativas. Então, elas estão no mercado de trabalho, elas vêm buscando o mercado de trabalho. E a escolaridade é média também, algumas com graduação, mas a maioria é com término do ensino médio completo. E a maioria também está concentrada na região sul e sudeste. Isso é uma particularidade do Brasil que é importante a gente observar, porque isso vai influenciar também na questão da Covid-19. A gente sabe que os estados agora, principalmente nesse momento agora, que a gente está entrando no inverno, no sul e sudeste, são os estados que estão sendo muito afetados pela Covid. Essas mulheres, eu vou mostrar um pouco mais para frente, estão em espaços de trabalho que estão sendo extremamente afetados, né, pela Covid. Então, isso também traz para elas uma precariedade muito forte, que a gente tem que observar. E a maioria das ocupações, tanto para homens quanto para mulheres, que a gente observa, estão no quê? Nas ocupações de serviços, e as mulheres também estão muito no que a gente chama no final da cadeia produtiva, do agronegócio, que seria no abate de aves. Então, esses são nichos de mercados que estão sendo muito afetados aqui no Brasil, principalmente o comércio, né? A gente sabe o fechamento do comércio, pelo isolamento, pela necessidade do distanciamento social. E a gente vai ver mais para frente também que essas mulheres, muitas das vezes, estão em pequenos negócios que são muito precários. E isso está sendo, negócios de rua, e isso está sendo completamente impossibilitado delas estarem trabalhando. Então, só para vocês terem uma noção, isso aqui é um dado muito rápido, nem vou passar muito, é só para a gente ver como foi criado várias portarias no Brasil a partir de abril para o fechamento de fronteiras. E, por sinal, uma das fronteiras a ser primeira fechada, né, a preocupação de um fechamento de uma primeira fronteira foi o fechamento com a Venezuela. O que isso causa um grande problema no caso brasileiro, porque nós temos um fluxo migratório desde 2015 muito grande com a Venezuela. Ali em Roraima é a entrada de muitos venezuelanos. E essa foi a primeira fronteira a ser totalmente fechada. Essa foi a primeira grande preocupação de fechamento de fronteiras. Depois a gente teve um desdobramento para outras fronteiras terrestres, aéreas, mas isso é uma particularidade que a gente tem que observar
e entender melhor esse fechamento daquela fronteirinha específica naquele momento, que ainda era bem no começo da pandemia. Então, isso demonstra, mais uma vez, uma certa discriminação perante a entrada desses imigrantes, né? Porque só a fronteira da Venezuela foi priorizada no fechamento. Então, isso é uma particularidade importante para a gente se ater. Aqui eu vou trazer para vocês alguns dados para a gente conseguir perceber como que o fechamento de fronteiras foi brutal a partir de março, né? E ele foi brutal e as consequências disso, né? Se a gente olhar esse gráfico que eu mostro aqui para vocês na tela, acho que pode mudar, Thales, para o próximo slide. É um gráfico que mostra a entrada das mulheres migrantes aqui. Vai ser isso. São dados, né, que são do STI, da Polícia Federal, que vai demonstrar a entrada de mulheres migrantes aqui no território brasileiro, né, pelos nossos pontos de fronteira. E esses dados eu fiz o recorte dos primeiros semestres, aqui de janeiro a maio, de 2019 e de 2020. Vocês veem a linha amarelinha é 2020 e a linha azul é 2019. Então, em maio de 2019, nós tínhamos uma entrada, né, de mulheres no território, de migrantes, mulheres no território nacional, de quase por volta de 500 mil no mês só de maio. Isso, no mês de maio, em 2020, caiu para 17 mil. Isso a gente está contando todos os pontos de fronteira, né? Então, de todo o território. Então, a queda é brutal nessa mobilidade migratória, né? Dessas mulheres que vão estar entrando no país. Aí, só para vocês, como eu disse, a questão da nossa fronteira com a Venezuela, porque é um grupo muito importante que entra no Brasil, né, de migrantes nos últimos anos, que vem pedindo refúgio, que teve necessidade de muitas ações humanitárias, né? A gente teve várias ações de ação de acolhida, interiorização nos últimos anos. Então, é um grupo muito importante a gente observar o que está acontecendo naquela fronteira em específico. Então, se a gente olha o próximo gráfico, ele é interessante porque ele vai trazer dados da fronteira ali com Roraima, de duas cidades que são uma das principais entradas, que é Bonfim e Pacaraima. E se a gente olha o gráfico, vocês vão ver que por volta de maio, né, de 2019, você sempre tem uma flutuação, mas até maio de 2019 a gente tinha uma entrada de mulheres, só mulheres, de volta de 10 mil por mês, né, no mês de abril. Isso, no mês de maio, isso cai para seis mulheres apenas no mês de abril e 45 só no mês de maio. Então, nós temos um fechamento da fronteira completo. E isso vai ter muitas consequências. Quais seriam essas consequências que a gente vai estar observando? Aqui nessa foto, vocês podem ver como que é a fronteira, né, no próximo slide. É uma fronteira terrestre, é uma fronteira que as pessoas atravessam andando, né, na fronteira ali entre Brasil e a Venezuela. Mas nós vamos ter separação dessas famílias, então, em alguns momentos, ficaram famílias de cada lado, porque teve esse rompimento muito bruto, abrupto também, né, do fechamento da fronteira. Nós tivemos o que acabou acontecendo, né, uma dificuldade de acesso aos postos de saúde, que muitos venezuelanos entram no Brasil para ter acesso aos postos de saúde. No ano passado, a gente teve até a necessidade de ampliação, né, das vacinas de sarampo ali naquela região, um atendimento médico maior, uma atenção médica maior, porque estava tendo um surto de sarampo, por conta da dificuldade da Venezuela na vacinação. É uma dificuldade também, muitos venezuelanos entram dentro da fronteira brasileira para buscar alimentos e principalmente produtos de higiene. Isso é muito importante a gente ressaltar, que principalmente no momento de pandemia, que é a questão de lavar as mãos com sabonete, com álcool gel, todo um processo de higienização que a gente está tendo que ter cada vez maior. Isso, com o fechamento da fronteira, dificulta para essas pessoas terem acesso a esses produtos. E também, para as mulheres, aumentou muito a questão da precariedade e vulnerabilidade no próprio trânsito
né, na ida e vinda no cruzamento dessa fronteira. Então, são pontos que a gente tem que chamar a atenção. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção aqui para a nossa discussão é com relação à empregabilidade das mulheres migrantes aqui no Brasil. Nós temos uma particularidade aqui no Brasil, a gente vem cada vez mais observando isso nos últimos anos, que as mulheres migrantes aqui, elas não entram num nicho de mercado de trabalho que é muito visualizado, que acontece muito nos países do norte global, que seria mais no trabalho doméstico, no trabalho reprodutivo, no trabalho de cuidado de idosos, como enfermeiras de hospitais. Aqui no Brasil, nós não vamos ter essa configuração, né? É muito difícil, é muito raro você ver uma imigrante no trabalho doméstico. Você vê no trabalho da limpeza, mas em fábricas, em comércio, mas não no trabalho doméstico. Isso ainda é muito pontual. Então, nós não temos essa característica aqui no Brasil. Nós estamos vendo que as mulheres imigrantes, quando a gente olha, né, esses dados são de 2019, não são, a gente ainda não tem os dados de 2020, mas as mulheres estão predominantemente, são trabalhadoras da parte de serviço, né, de vendedoras de comércio, em lojas, isso a gente olhando os dados do mercado de trabalho formal. Né, são trabalhadoras de bens de produção, da indústria. Esse da indústria, a gente entra muito a parte de frigorífico, que aqui no Brasil é muito, muito forte a parte das mulheres que trabalham no abate de aves, no sul do país, principalmente as haitianas. Então, nós vamos ter essas particularidades com relação à empregabilidade das mulheres aqui. Já olhando para a próxima foto, aí eu trouxe para vocês, pode passar, Thales, é o slide anterior, é o nono. Se você puder voltar, te agradeço. No slide anterior, nesse daqui, eu trouxe essa imagem para vocês, para a gente ter uma noção, não da imagem mesmo, do frango. Eu trouxe essa imagem aqui para a gente pensar um pouco, ou visualizar o que eu estou dizendo, né? Quando a gente fala do abate de aves, mas a gente, às vezes, quando vê só os números, a gente tem dificuldade de visualizar a dificuldade desse trabalho, né? O Ministério Público do Trabalho sempre faz muitas referências à questão como o trabalho nos frigoríficos seria extremamente insalubre, como as pessoas geralmente conseguem trabalhar nessas condições por 2, 3 anos e depois elas têm muita dificuldade de dores no corpo, eles trabalham a baixa temperatura, o movimento é extremamente repetitivo. E agora, somado a isso, nós temos a Covid-19, e vocês percebem que a linha de produção, como as pessoas ficam próximas umas das outras. Elas estão muito próximas. Isso é uma foto tirada dentro de uma reportagem, aqui embaixo está o link. E essa foto foi antes da pandemia. Vocês percebem que as moças, elas não usam nem máscaras, né? E essa foto de uma haitiana nessa linha de produção. Então, pela foto, a gente consegue ter uma certa dimensão de como esse trabalho ele é difícil, ele vai ser muito insalubre, e com a pandemia, o contágio é muito fácil, o contágio é muito próximo, né? Então, e essa é uma parte né, esses mercados, esse trabalho não parou, não tem isolamento social, é considerado essencial, né, que a parte de alimento é essencial mesmo, mas a gente tem que pensar quais estão sendo as precauções para a questão do contágio não ser grande entre essas pessoas. Passando para o próximo slide, aí vem uma preocupação que a gente tem cada vez mais, as reportagens vêm mostrando como vem aumentando muito o contágio nos frigoríficos no Brasil, né, que expõe tanto brasileiros e imigrantes ao risco, principalmente devido a como as pessoas trabalham próximas nessa linha de produção umas às outras, né? Essa é uma reportagem agora, muito recente, do dia 22 de julho, né, da BBC aqui Brasil, mostrando, né, como o contágio nos frigoríficos está aumentando muito. E até já teve a morte de um imigrante haitiano. Então, no sul do Brasil, né, a maioria dos frigoríficos estão na região sul do Brasil, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul também, mas é principalmente Santa Catarina,
como isso vem dobrando o número de pessoas contaminadas nesses espaços de trabalho. E como as mulheres estão muito, as haitianas principalmente, estão muito no trabalho, no abate diário, é um ponto importante de preocupação. Né? Essa outra imagem, eu trouxe aqui para a gente pensar, esse é o trabalho, né? Pode passar para o próximo slide. A gente, até a professora Lúcia, né, que coordenou essa pesquisa, vai ser lançada agora em agosto, fazendo uma propaganda, né? Vai ser um estudo que a gente fez sobre o empreendedorismo migrante aqui, né? Em Roraima, em São Paulo, feito pela cátedra, junto com a Acnur, que é uma pesquisa mais qualitativa. Mas quando eu estava pensando essa fala, essa imagem me marcava muito, eu lembrava muito dessa imagem dessa migrante venezuelana, em Roraima, que quando a gente fez o trabalho o ano passado, nós encontramos que a maioria das mulheres migrantes em Roraima tinham pequenos negócios de rua, né, pequenas vendas de produtos, esse caso era de maquiagem, esmalte, mas a gente também foi percebendo que tinha pequeno comércio de comida, de alimentos, mas tudo comércios muito precários, muito comércios de rua, que não entra dentro dos dados que a gente tem de mercado de trabalho formal, mas essa pesquisa conseguiu pegar esse ramo, né, que as mulheres trabalham, principalmente ali na região de Roraima. E isso nos remete agora para a questão da pandemia, para a dificuldade que essas pessoas devem estar passando, já que não há possibilidade mais desse comércio de rua. Né? Isso está em muitos lugares proibidos, muitos lugares as pessoas não estão indo mais à rua com a mesma frequência, mesmo que você flexibilize, a venda não vai ser mais da mesma forma. Então, essas pessoas entraram num espaço de precariedade ainda maior do que já se tinha, que já era precário antes da pandemia. Um outro ponto, já para ir mais para o final da minha fala, que eu acho que é importante a gente observar, é a questão das habitações. Nessa outra foto, a gente pode estar percebendo, no próximo slide, que já é demonstrado, né, pela Operação Acolhida em Roraima, a própria ONU Mulheres fez já produziu alguns documentos sobre isso, a questão que a maioria das pessoas em Roraima vivem em abrigos, e só 3 dos abrigos possuem uma certa condição de higiene que deixaria o risco da Covid-19 baixo. Os outros 10, o risco é altíssimo. As pessoas vivem muito próximas, muito aglomeradas, e ainda tem também muitas crianças também nesses abrigos, o que dificulta a questão do isolamento social. Se a gente for pensar, então, né, resumindo aqui um pouco a minha fala, eu tentei pensar, né, quais seriam esses impactos, eu ponho a palavra aqui, iniciais, porque a gente ainda está vivenciando a pandemia, na verdade, a gente não sabe quando ela vai terminar, a gente ainda não tem essa dimensão, né, a gente está pensando sobre ela enquanto ela está acontecendo. Então, eu ponho essa palavra iniciais, né, para as mulheres migrantes aqui no Brasil, eu coloquei para a gente estar pensando 3 pontos, né, principais. Eu acho que há uma grande dificuldade, né, ela vem dificultando muito a mobilidade das mulheres, né, ela limita essa mobilidade fronteiriça, né, então ela vai acabar causando limitações no acesso de serviços públicos aqui no Brasil, né, se a gente olha nas questões de fronteira, então, para a parte de saúde, questões de habitação e mesmo para a compra de produtos de higiene e alimentação. Isso vem sendo destacado em vários pontos de fronteira aqui no Brasil. E o aumento também de risco associado à violência, né, de gênero e tráfico por conta do fechamento de fronteiras. Isso vai aumentar também, às vezes, essa vulnerabilidade com relação a essas mulheres que fazem esse processo de trânsito ou que estão em trânsito ou no processo de migração, né?
Nós também temos uma questão muito importante, que é a precariedade laboral, que eu mostrei para vocês aqui através dessas fotos, né, para a gente visualizar mesmo como que essa precariedade laboral vai estar afetando as mulheres. Um ponto muito importante que eu já falei, que é a questão dos frigoríficos, a redução da atividade, né, econômica das trabalhadoras informais, porque era muito voltada para a venda de produtos de rua, pequeno comércio de alimento e beleza, né, cabeleireira, esses serviços considerados não essenciais. Nós temos também uma questão muito importante, que é a dificuldade no acesso ao auxílio emergencial, que aqui no Brasil há muita exigência de documentação, então exigem conta bancária, a maioria não é bancarizada, das mulheres migrantes, exige endereço fixo, as que vivem no abrigo não é considerado um endereço fixo, então você vai tendo uma cadeia de dificuldade para ter acesso a esse auxílio emergencial, que é baixo, né, que é R$600. Nós temos também, isso está sendo cada vez mais dito em algumas, né, reportagens mesmo, né, eu até coloquei o link aqui na minha apresentação, também que as mulheres migrantes presas não estão conseguindo se beneficiar da recomendação, né, do Conselho Nacional de Justiça de poderem ir para casa e ficar em prisão domiciliar, porque muitas delas não têm endereço fixo. Então, elas estão acabando ficando nos presídios sem ter essa possibilidade de poder cumprir com a pena em regime domiciliar, né? O que é também, elas ficam privadas desse benefício que algumas brasileiras estão conseguindo ter, né? E o aumento do trabalho reprodutivo, né? Então, a gente teve, com o fechamento das escolas e das creches, né, as tarefas de cuidado recaem principalmente sobre as mulheres, né, aumentando muito a responsabilidade de cuidar de familiares doentes, pessoas idosas, crianças, né, isso até mesmo nos próprios abrigos, né, de acolhida, também vem sendo reportado muito o aumento do trabalho reprodutivo recaindo ainda mais nas mulheres, mesmo dentro dos abrigos, né, então a gente tem até um documento produzido pela ONU Mulheres, que eu ponho no final da minha apresentação, mostrando algumas campanhas que estão sendo feitas para tentar minimizar nesses abrigos a aumentar a divisão de tarefas, né, entre homens e mulheres dentro dos próprios abrigos, né, então mostrando que essas tarefas de limpeza, de cuidado com os alimentos, de cuidado com as crianças, têm que ser também divididas também dentro desses espaços. A gente sabe também que no sul do Brasil tem muitas pessoas que moram em alojamentos, casas alugadas, compartilhadas, que são geralmente com mais pessoas, né? Então, a gente é necessário, essas campanhas são importantes para explicar um pouco essa parte, tentar dividir um pouco esse peso, né? Então, agora, com mais ponderações finais, eu acho que é muito importante a gente pensar que a gente tem que ter cada vez mais, né, para pensar junto aos órgãos governamentais, um acesso aos dados, né, desagregados por sexo, né, país de nascimento, nacionalidade, das pessoas infectadas pelo Covid-19, né, no Brasil, para termos uma certa dimensão, né, de como essas pessoas estão sendo afetadas. Eu acho que a gente também vai estar tentando, temos que estar acessando, né, os dados sobre o impacto na mobilidade, na empregabilidade e renda das mulheres migrantes e refugiadas aqui. Eu acho que isso vai ser possível, né, a partir do final do ano, a gente ter mais esses dados mais consolidados. Né, eu acho que é importante também a gente estar pensando, pensar estudos, né, sobre como que está sendo o acesso dessas mulheres ao sistema de saúde aqui no Brasil, né, e o aumento da incidência da violência doméstica também é um ponto que vem aumentando muito. A gente sabe aqui que no Brasil um número altíssimo de feminicídios, né, e as mulheres migrantes também sofrem com esse ponto, essa questão. Aqui eu coloco algumas campanhas que já tem, né, nas redes sociais com relação às imigrantes, né, então a resposta à Covid com as refugiadas, algumas outras campanhas que estão tendo.
E para finalizar, eu acho que ontem vi uma reportagem que eu acho que é muito importante, e acho que até agora, passando para as ponderações da professora Lúcia, eu queria deixar até esse gancho, porque eu vi uma reportagem muito instigante, assim, muito, talvez triste, né, se a gente for pensar nesse momento, que o número de mortes de Covid-19 entre as mulheres negras, né, grávidas, é muito maior do que o índice de mulheres brancas grávidas. E eu acho que isso é importante ressaltar esse ponto, porque, como eu estava dizendo, as haitianas aqui no Brasil são majoritariamente negras, 100% negras, e a professora Padilha também ressaltou essa questão racial, né, que vai ser muito forte, vai estar perpassando essas questões das migrações, da precariedade, e que a Covid-19 vem acentuar no nosso país. Então, essa reportagem ontem eu li, foi ontem, nem entrou aqui no meu slide, mas eu acho que é uma reportagem que eu posso até passar o link depois para vocês também, que tem que deixar a gente muito atento a esse ponto que combina gênero, raça e as migrantes, né, as nacionalidades das migrantes, que vai estar combinando de uma forma que eu acho que vai ser muito dura para a gente pensar a questão do impacto da Covid-19. Obrigada. Pode falar, professor. Tá. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Então, inicialmente, eu quero agradecer o convite para estar aqui, participando dessa conversa, que eu considero, né, mais do que uma conversa, né, dessa discussão sobre um assunto tão necessário, tão importante, que é essa questão, né, do Covid afetando a vida das pessoas, principalmente das mulheres, principalmente das mulheres negras. Então, quero dar boas-vindas à professora Beatriz Padilha, que eu tive o prazer de conhecer hoje, a professora Tânia, que está também, né, somos todos distantes, agradecer o apoio aí fundamental, né, da Marília e do Thales, para que nós fizéssemos essa conversa, essa reunião, enfim. Eu acho que sem esse apoio, certamente, esse evento, a gente teria mais problemas, porque eu realmente tenho pouco, digamos assim, pouco conhecimento, né, dessas questões aí, relativas à internet, enfim. Mas eu acho que as questões que foram discutidas, né, eu vou começar falando rapidamente da primeira etapa, né, da professora Beatriz, eu acho que, me parece, né, que há dados, ou pelo menos indícios, né, de que tanto lá nos Estados Unidos quanto cá, né, os problemas se assemelham, né, atingem determinadas pessoas e, sobretudo, atingem com muita força a vida das mulheres. Né? Isso fica muito evidente, eu acho que de uma forma geral, mas se a gente pensar que a população imigrante, né, e refugiada, elas têm pouquíssima visibilidade, porque eu ainda não vi, né, até o momento, dados efetivos, né, que mostrem o impacto do Covid na vida dessas pessoas. Então, eu imagino que ainda há muito que se pensar e que se fazer e discutir e buscar, né, elementos. Sem dúvida,
A questão da moradia, que foi aqui, né, colocada com muita evidência pela professora Beatriz, sem dúvida, essa questão ela é especialmente importante, porque a gente sabe que essa população ela vai se estabelecer em locais extremamente empobrecidos, né, com condições de moradias bastante de péssima qualidade, então, como a maioria, né, também da grande parte da população brasileira enfrenta da mesma forma. E isso, consequentemente, vai afetar a saúde dessas pessoas. A professora também, Beatriz, abordou a questão da formação, né? Quanto menos formação, quanto menos estudo as pessoas têm, menos acesso elas terão aos serviços, né? Mais dificuldade elas terão para buscar serviços de apoio que minimizem essa exposição, né? Tanto delas quanto da família delas, né? E com certeza as mulheres que estão em casa sofrerão impactos muito mais evidentes, né? Eu achei interessante a professora Beatriz sublinhar, né, que a Covid afetou as relações de amizade, que elas demoram para serem estabelecidas entre os imigrantes, né? Essas relações elas não são estabelecidas de uma forma rápida, né, na chegada deles, enfim, na convivência, mas, nesse momento, certamente, essas relações, elas são colocadas em xeque, né, mas tem esse outro lado, que ela mostra também, que é a conversa, ou a aproximação com os familiares que ficaram nos países de origem, né, essa preocupação de saber se está tudo bem lá e os que ficaram lá saberem se está tudo bem com as pessoas que, enfim, se retiraram, né, dos seus países. Eu quero sublinhar que, com certeza, mais uma vez, né, as atividades das mulheres são mais afetadas, porque elas têm as atividades em casa, elas têm, eventualmente, atividades fora, como a professora Tânia vai mostrar, mas elas estarão certamente mais expostas. E nós não temos dados, né, não me pareceu que tenhamos dados nos Estados Unidos, e aqui no Brasil também não temos dados sobre a questão da violência contra as mulheres imigrantes, né? A gente vê eventuais discussões, dados muito pequenos, citações aqui e acolá desse dado, mas a gente imagina, né, que essa questão da violência contra as mulheres ela seja mais aguçada nesse momento, né? Agudizada, a gente pode dizer. E também, eu acho que quando a professora Beatriz coloca que as mulheres têm uma preocupação maior em se proteger, né, no contexto que ela estuda, que ela, enfim, de onde vem os dados dela, isso me parece que pode ser tomado até como uma questão mais geral, pelo fato delas estarem em casa, pelo fato delas se ocuparem, vamos dizer assim, mais dessas questões da limpeza da casa, né, enfim. E, logicamente, que o problema financeiro fica muito mais evidenciado, né, e, logicamente, que a questão da língua, que é a minha, vamos dizer assim, a minha área, né, de atuação, ela fica muito mais afetada nessa hora. Porque
porque elas não têm, né, eu estou me referindo às mulheres especialmente, elas não têm quase nenhuma possibilidade de interação com outras pessoas que falam a língua local, não é? Seja o português no Brasil, o inglês nos Estados Unidos. Então, eu fico imaginando o retorno, né, dessas pessoas às aulas e fico pensando como que a gente vai, de uma certa forma, poder medir isso, né? Um certo, a gente vai chamar de um efeito, né, retroativo, né? Alguma coisa que afetou diretamente o que a gente poderia chamar aqui de um encaminhamento uma forma, né, de se comportar ou de se situar no mundo a partir da língua, né? Se comportar e se situar no cotidiano utilizando a língua, né, como um elemento que eu considero extremamente importante. Eu acho que sim, importante mencionar que, com certeza, essa população tem muito menos acesso aos testes, né, aos testes do Covid. E isso é extremamente sério. No Brasil, em geral, eu acho que o acesso ao teste ele é baixo, né? Nós temos problema para acessar bons testes, vamos dizer assim. Agora, se a gente pensar nessa população, pelo que a professora Tânia também mostra, né, imagino que seja muitíssimo baixa a possibilidade, né, desse acesso. Então, de uma forma geral, a gente pode dizer que as mulheres, né, a população imigrante em geral, mas as mulheres especialmente, têm menos acesso, têm menos apoio e muito, muito pouca visibilidade. Essa população tem pouca visibilidade, né? Eu gostei da professora Tânia trazer esses novos números, né, mais recentes e tal, mas ainda assim a gente vai pensar que a invisibilidade é muito maior, né? Eu não vejo nada, por exemplo, na TV, nos programas de TV, nenhuma discussão e nenhum dado sobre isso, sobre essa questão. No Brasil, como foi colocado pela professora Tânia, as mulheres, a situação das mulheres é muito precarizada, pelo fato delas também, muitas delas estarem trabalhando no frigorífico, e a gente sabe que essas pessoas que estão trabalhando no frigorífico, elas estão muito expostas a serem contaminadas, à contaminação, e também ainda mais uma vez, a invisibilidade. Então, se a gente... no Mato Grosso do Sul, que a gente sabe que lá também tem muitos frigoríficos, no interior do Mato Grosso do Sul, a gente não ouve falar nada sobre as contaminações nesse contexto, né, nesse local de trabalho. Então, é algo bastante complexo. Eu conversei com algumas ex-alunas nossas, né, do curso de português, como língua de acolhimento, perguntei como é que elas estavam fazendo e tal, porque algumas trabalham em casa, são costureiras, ou, enfim, fazem comida para vender, e elas disseram que está tudo absolutamente parado, porque ninguém vai à casa de ninguém pedir, solicitar um trabalho de costura, ou pegar uma marmita, um marmitex, porque ninguém sai de casa. Eu acho que, certamente, né, eu concordo plenamente, né, quando a professora Tânia
mostra, né, que essa separação, né, das famílias, ela foi afetada, né, com bastante profundidade nesse momento, quer dizer, sobretudo pensando na fronteira do Brasil com Venezuela, e isso certamente gera sofrimentos que aqui a gente vai pensar que a gente nem pode imaginar o tamanho desse sofrimento, né, de mães, hoje dos filhos, de mulheres que vieram e os filhos viriam depois, enfim, do marido que veio e as mulheres, as esposas com as crianças viriam depois. Então, essas são consequências no nível, né, se a gente pensar que no nível psicológico, né, como que isso afeta psicologicamente, e ao afetar psicologicamente, isso vai, de alguma forma, redundar, né, num sentimento, né, num mal-estar, numa depressão, um sentimento de solidão muito maior, um sentimento de não ter horizontes, não é? Não ver horizontes. E eu acho que isso, com certeza, é algo que a gente tem que pensar e estudar e talvez chamar a atenção também das autoridades para esse fator. No que se refere aos trabalhos, o que a professora Tânia coloca, e eu também acho que é muito importante da gente observar, é a ausência, né, das mulheres imigrantes nos serviços domésticos. Eu começo a perceber agora, a partir de muito pouco tempo, né, que elas já estão começando, assim como apontou a professora Beatriz, trabalhos eventualmente como cuidadoras, né, uma pessoa que vai cuidar de pessoas idosas. Aqui no Brasil já começam, essa ocupação já começa a aparecer, mas certamente neste momento isso também deve ter sido colocado de lado. Então, no Brasil, essas mulheres, elas têm ocupações muito, muito pontuais, muito pontuais. Se elas estão sozinhas, eu percebo que elas até aparecem mais demandando trabalho e tal, ou fazendo tarefas outras em casa, mostrando o que fazem, mas quando elas estão acompanhadas, a ausência delas, né, isso fica muito mais evidenciado. Então, eu vou utilizar aqui a expressão que a professora Tânia também usou, que é uma cadeia de dificuldades, tanto cá, né, quanto nos Estados Unidos. Quer dizer, uma dificuldade vai levando a outra dificuldade, que vai levando a outra dificuldade, que vai agravando, com certeza, a situação dessas populações nesse momento que o mundo está vivendo, né? E há que se discutir, né, que no Brasil há sim, esse aumento expressivo de mortes de mulheres negras durante o Covid, né, nessa fase em que nós estamos vivendo, e lógico que isso deixa pistas evidentes de que essas mulheres, né, estão mais expostas à vulnerabilidade, não é? Estão expostas à habitação ruim, expostas à violência, expostas ao desemprego, não é? Porque a gente sabe do racismo, né, no Brasil, que é algo muito forte, mas ele é mais ou menos, vamos dizer assim, fica meio embaçado, né, vamos usar essa palavra aqui. Então, essa cadeia de dificuldade certamente afeta de uma forma expressiva essa população.
Eu acho que a gente pode abrir para, não sei se aí se a gente poderia abrir para as perguntas, porque acho que meu tempo já passou, e ouvir o que né, as pessoas têm para perguntar, ou mesmo discutir, ou mencionar, né, trazer alguns dados. Estamos à disposição. Agradeço a oportunidade e vamos em frente. Obrigada. Marília, como fica agora a questão das perguntas? Oi, agora eu passei aqui no chat para vocês e a gente está mostrando também para o pessoal no YouTube. A primeira pergunta aqui da Lorena, para a professora Beatriz Padilha, se tem visto alguma questão sobre a vontade dos participantes de retorno aos países de origem. Acho que a gente pode fazer a pergunta, né, direcionada e respondendo assim individualmente, né? Claro, obrigada. Antes de dar resposta à pergunta da Lorena, poderia fazer um breve comentário? Claro, pode ser. Porque eu peço desculpa que acho que quando comecei a falar, falando do Estado ou desde os Estados Unidos, não enquadrei a situação devidamente em relação aos imigrantes. Os imigrantes, e isto se relaciona com alguns dos comentários da professora Lúcia, muito obrigada pelos seus comentários, e, na verdade, nós ouvimos muito pouco, quando ouvimos, falar sobre os imigrantes, tanto nos Estados Unidos como na maioria dos países, penso que incluindo o Brasil. E isso é verdade, porque não se fala dos imigrantes? Não. Há interesse nos imigrantes? Não, salvo em culpabilizar os imigrantes de coisas, ou de problemas de saúde, ou de que eles usam os serviços. A preocupação agora, tudo virou ainda muito mais, diria, nacionalista. Então, se nós vamos dar um serviço, queremos ajudar alguém, são os nossos. Isso é claro nos Estados Unidos, muito claro. Então, é até difícil conseguir dados sobre os imigrantes, porque muitas vezes as próprias mortes, etc., não são reportadas com dados referenciados a imigrantes. Então, eu acho que esse era um tema importante de dizer. Nos Estados Unidos, o clima em relação à imigração não poderia ser pior, não é? E acho que isso se sabe, mas acho que ajuda a contextualizar o que eu apresentei. Mais outra questão. A professora Lúcia também indicou falta de dados. Exatamente, por isso que nós, porque temos feito este esforço de recolher dados, porque até agora o que há são dados de investigações realizadas, desenvolvidas antes do Covid. E então fazemos, às vezes, afirmações ou especulações em relação a como funcionavam as coisas antes. E agora nós não temos dados, ou temos poucos. Por isso que é importante esta pesquisa, mesmo com pequenos dados, pequenos resultados. E para mim, o que foi muito importante e chave é que nós sabíamos, ou até pouco tempo sabíamos como fazer investigação ou pesquisa com os imigrantes. Mas agora, com o Covid, todo o papel por exemplo, e sobretudo nos Estados Unidos, não posso falar pelo Brasil, o papel das próprias organizações da sociedade civil, das ONGs, ficou também fragilizado. E então, aquelas instituições que costumavam dar apoio aos imigrantes, neste momento, pelo menos nos Estados Unidos, estão desestruturadas. Né? E então, eu sei porque estou tentando fazer algumas investigações qualitativas e não consigo interlocutores, porque as pessoas propriamente, a maioria das que estão nas ONGs são imigrantes e então estão mesmo desconectados. E rapidamente, a terceira comparação que eu queria fazer, e gostei muito do exemplo da
da Tânia sobre os frigoríficos e achei muito interessante, porque enquanto no Brasil, então, muitas das que trabalham, ou das trabalhadoras nos frigoríficos são mulheres, nos Estados Unidos são maioritariamente homens, imigrantes, a maioria inclusivamente latinos, mas então a mão de obra é imigrante, mas neste caso são mais homens do que mulheres. E então acho essa situação interessante para comparar. E já voltando à pergunta da Lorena, eu acho que o retorno ao país de origem é uma pergunta que varia dependendo de qual é o país de destino. Então, se a pessoa houve dia que apareceu nas notícias, muitos venezuelanos em vários países tentando voltar à Venezuela, mas como as fronteiras estavam fechadas, não conseguiam. Estou a falar da situação do Equador, da Colômbia, não sei do Brasil também se isso aconteceu, ouvi mais destes países. Então, como os imigrantes, que sempre são culpabilizados por sua mobilidade, neste momento ficaram na imobilidade, né? Eu diria, no caso dos Estados Unidos, voltar ao país de origem não tem sido um tema quase discutido. Não temos muitos dados, mas, de facto, muitas vezes quem deseja voltar ao país de origem são os imigrantes indocumentados. Neste caso, aqueles que chegaram aos Estados Unidos, eu me arriscaria a dizer que preferem ficar porque conseguiram chegar, mesmo que as condições sejam complicadas, e não necessariamente voltar, porque voltar para o país de origem, assim, salvo que voltem deportados, não é? Que já é diferente, voltar de forma voluntária, até às vezes é impossível. As fronteiras estão fechadas em todo o mundo, quase, não é? Neste momento, por exemplo, aos Estados Unidos, assim, não há voos da América Latina, não é só, salvo aqueles voos de repatriação, e mesmo da Europa estão fechados desde março, desde 13 de março, e mesmo que o mapa da Covid mudou e agora a pandemia está pior nos Estados Unidos, no Brasil, na Índia, se considera a Europa ainda excluída dos circuitos de viagem e então continua, digamos, o espaço aéreo quase todo fechado. Então é difícil voltar ao país de origem. Professora, acho que você fechou seu áudio. Sim, desculpa. Eu pensava que agora dava a palavra às outras respostas. Sim. Então, a próxima pergunta, quem mandou foi o Gabriel Disner. Ele falou que gostaria de saber se haveria, né, e como estaria estruturada uma eventual rede de apoio para essa população migrante afetada pelo Covid no Brasil, né, se as professoras têm o conhecimento de alguma ação em andamento, de doações, para aliviar um pouco as dificuldades nesse período. Essa é a do Gabriel. Eu posso responder. Pode falar. Estão me ouvindo? Tá. Sim. Oi, Gabriel. Eu queria também falar um oi aqui para a irmã Rosita, que escreveu no chat aqui, que fazia tempo que não me via. Tudo bom, irmã Rosita? Contente da senhora estar participando aqui da nossa conversa. A irmã Rosita, ela talvez possa até responder essa pergunta melhor do que eu. A irmã Rosita é quem trabalha muito à frente, né, nessa parte mesmo de auxílio, né, aos imigrantes, né, nesse sentido de campanhas, nesse sentido mesmo de estar ali na ponta da frente auxiliando, e faz um trabalho muito, muito belo, muito importante ali em Brasília, né, a gente sempre tem ela como parceira para as interlocuções. Então, Gabriel, eu fiz algumas pesquisas antes da nossa live, e fui percebendo que, por exemplo, algumas dessas organizações grandes, vou até colocar o link aqui para vocês, elas fizeram algumas ações, né, assim, ali em Roraima, né, ali em Boa Vista, Pacaraima, nesses abrigos,
tanto com a parte de fornecer alimento, quanto fornecer abrigo, como também dessa questão de conscientização, de questão de trabalho maior para as mulheres, como as mulheres estão mais vulneráveis a essas infecções, a questão também da educação sexual, que tem que, se está grávida, tem que continuar fazendo pré-natal, que é importante ir nos postos de saúde, tomar as vacinas, levar os filhos para tomar as vacinas, porque a gente tem também essa dificuldade, né, um desaparecimento das pessoas dos postos de saúde, sendo como se as outras doenças não tivessem aí mais, né? Então, isso também acaba sendo um problema. Muitas crianças não foram vacinadas com relação à gripe. A gente tem muitas mulheres, tanto grávidas quanto as puerpéries, né, depois que tem o bebê, que também ficou baixo na questão das vacinações. Isso não só imigrantes, mas brasileiras também. A gente tem esses dados de modo geral, né? Aí a gente tem a dificuldade para essa desagregação dos dados. Mas a gente sabe que teve essas campanhas, depois aqui da minha fala eu já vou colocar aqui no link. Essas campanhas, como disse a professora Beatriz, né, elas vão ficando muito restritas às ONGs, né, aqui no Brasil, de um modo geral, quem dá assistência aos imigrantes fica muito restrita a questões das ONGs, a gente tem muito pouca política pública com relação ao atendimento dos imigrantes, né, a gente teve em Roraima esse atendimento, mas por uma questão emergencial, tinha muitas pessoas nas ruas, tinha que se fazer alguma coisa. Acabou quem que tem que fazer alguma coisa? O Exército, né? A gente passa um momento muito complicado aqui no Brasil, nesse momento que tudo que resolve é o Exército, né? Então, nós temos essa questão que é preciso pensar outros tipos de política pública, outras ações, né, de políticas públicas que não sejam só essas de agora, né? Mas isso, como Beatriz falou, eram tudo questões que já eram necessárias antes da pandemia. Imagina agora com a pandemia, né? A gente tem até um esvaziamento dessas próprias ONGs que estavam nos locais fazendo essa assistência. Então, a gente tinha vários organismos internacionais que estavam, principalmente ali na região de Roraima, né? A Acnur, a OIM, a ONU Mulheres, que faziam um certo trabalho de assistência, e que agora essas pessoas também não podem estar mais fazendo esse trabalho de assistência, não podem estar ali na rua, não podem estar recolhendo para as pessoas para os abrigos, elas não podem também estar fazendo, porque elas mesmas estão muito expostas a isso, né? Então, esse trabalho também, mesmo que ainda está sendo realizado, ele está sendo realizado em menor quantidade. Então, a gente percebe essa vulnerabilidade ainda maior. A gente tem dados, né, por estudos qualitativos, que era muito forte também o trânsito na fronteira, porque era muito comum alguns venezuelanos virem fazerem compras no Brasil e levar para a Venezuela. E isso, principalmente produtos de higiene, então papel higiênico, absorvente, produto de limpeza, sabão. E com o fechamento da fronteira, isso ficou limitado. Essas pessoas não vão ter acesso ao que a gente pensa. A gente viu no começo da pandemia as pessoas enlouquecidas comprando papel higiênico, né? Essas pessoas não têm acesso à compra de produtos muito, muito básicos, né? Ao sabão, ao papel, coisas assim, elementares, né? Que a gente via, né? No começo era o frisson do papel higiênico, ninguém entendia muito o porquê, mas teve esse momento na pandemia lá atrás. Então, a gente tem essas limitações que chegam a esse ponto do básico, do básico, do básico mesmo. E eu acho que um outro ponto, então, acho que há poucas campanhas, se elas existem, elas não conseguem atingir um público-alvo grande para essas contribuições ou para a questão de conscientização de um modo geral. Por exemplo, quando eu vejo as reportagens, é claro que eu tenho um olhar atento a essas reportagens. Então, a mim, elas chamam a atenção, eu divido, compartilho, mas as pessoas, de um modo geral, elas passam por essas reportagens com relação aos imigrantes igual a várias outras que estão tendo, né? A gente não consegue atingir o público maior. E no Brasil também os imigrantes são
um número reduzido, né? Então, a gente também tem que pensar que não é igual nos Estados Unidos, que o volume também é muito grande. Mas aqui, como a gente gosta de copiar muito os Estados Unidos, mesmo quando a gente não tem o paralelo é meio estranho, os imigrantes também são considerados, né, se tiver na mídia americana que os imigrantes têm que ser responsabilizados por alguma questão, aqui a gente embarca também na responsabilização, assim, mesmo que ela não faça sentido para o nosso contexto, porque nós temos menos de 1% da população brasileira de imigrantes. Então, é muito pequeno, né, com relação a outros países, né, por exemplo, a Inglaterra são 8%, eu não sei exatamente qual é o número de imigrantes nos Estados Unidos, mas também, com certeza, a porcentagem é muito maior do que aqui no Brasil. Mas a gente gosta, às vezes, de ir nas ondas de vamos fechar a fronteira, fecha a fronteira com a Venezuela, o primeiro país que se fechou a fronteira. Por quê? Né? É estranho, né? A gente tem fronteira com vários outros países. Por que priorizar essa fronteira? Sendo que era uma fronteira que de maior necessidade, se a gente for pensar. É uma fronteira que as pessoas demandam mais, demandam, como eu disse, esses itens básicos. Então, é uma fronteira que a gente tinha que ter mais cuidado ao invés de fechá-la, né? De uma forma abrupta, assim. E um outro ponto eu acho importante, a Lorena tocou da questão do retorno, a gente no Brasil não tem dados sobre isso, a gente falou também muito a questão dos dados, eu acho que o Observatório das Migrações, né, eu faço parte como pesquisadora, a gente está, assim, procurando em tudo que a gente consegue das bases de dados, já dados sobre a Covid-19, questão de empregabilidade, mas ainda, como é tudo muito novo também, né, a gente tem que pensar isso, é tudo muito recente, a gente tem isso de março para cá, a gente ainda está muito patinando em saber como que a gente vai fazer as coisas, como que a gente acessa esses impactos, como que a gente agora vai pensar em fazer pesquisa a partir de agora, porque a gente tinha muito hábito, né, de fazer pesquisa de campo, fazer pesquisa de entrevistas, fazer, né, além, e como que a gente acessa agora, como que a gente pensa sociologicamente, como que a gente agora vai pensar esses impactos, né, para a gente também é um grande desafio, porque mudou tudo. Então, até a nossa forma de pensar, de fazer pesquisa e produzir conhecimento sobre o fenômeno vai ser outra. Então, a gente tem que repensar até a nossa própria prática, né, de pesquisador do tema. Então, a gente não tem dados sobre retorno, não. Isso ainda é muito incipiente e não tem nem como fazer alguma afirmação. E eu achei muito pertinente, aí acho que a professora, já passa a palavra para a professora Lúcia, que acho que a Maria Aparecida estava levantando um fato que todos o pouco que se tem, porque eu acho que aqui no Brasil é extremamente deficitária, propagandas mesmo de conscientização de como se prevenir da Covid-19, porque aqui a gente vive num momento meio negacionismo, né, que a doença meio que não existe. Então, a gente não tem campanhas na televisão, a gente não tem uma campanha forte, né, do próprio Ministério da Saúde, explicando para a população o que é. Então, as raras coisas que temos, está tudo em português. Então, a gente não tem isso para o outro, pensando em outros idiomas, né? Se a gente está tendo pouco até para o próprio brasileiro, né, a gente está tendo muito menos para outras pessoas. E aí eu acho que eu passo essa pergunta para a professora Lúcia, que é quem domina sobre as questões mais sobre língua, idioma, eu acho que fica mais a cargo dela. E eu agradeço. Obrigada, professora Beatriz, professora Tânia, aos colegas que, né, estão aqui também participando com perguntas. Eu acho que a Maria Aparecida tocou num ponto que tem sido crucial, eu acho que independentemente dessa crise que a gente está vivendo, né? A gente não vê ações que se preocupam em produzir, né, acesso aos imigrantes. Quer dizer, quando você faz uma ação,
você não imagina que, sei lá, um cartaz, um convite, uma explicação, um endereço, você não imagina que isso tenha que vir escrito em outras línguas. Porque, como Tânia também disse, ainda é muito recente, né, essa questão no Brasil, da forma, né, como ela se apresenta, e a gente se esquece, né, o Brasil nega o plurilinguismo, o multilinguismo, né, nós nunca admitimos que há outras pessoas que não falem português, né, a gente vive a gente prega, vamos dizer assim, né, tem uma tradição de pregar que a língua portuguesa é a nossa única língua, o que não é verdade, né, não é verdade se a gente pensar nas populações tradicionais que falam outras línguas, né, muitas outras, e línguas essas que estão em perigo, e agora, mais recentemente, se a gente pensar na população migrante que tem chegado ao Brasil. Então, eu sempre que faço, por exemplo, os cartazes, né, para chamada de abertura de inscrições para curso de português, eu falo, gente, tem que estar pelo menos em 5 línguas, né? Tem que em português e pelo menos em mais outras línguas, porque para ver se a gente chega a essas pessoas, não é? E com o Covid, zero, né? O que a gente percebe é zero. Por exemplo, se a gente pensar nas entidades governamentais mesmo, que possam distribuir cesta básica, um alimento. Se isso for feito, né, se alguém souber sobre isso, vai saber em português. Nunca isso será feito em outras línguas. É incrível, é impressionante. Essa despreocupação com essa questão da alteridade, né, que eu vou chamar aqui de uma alteridade linguística cultural, né, se a gente puder pensar. O Brasil não tem essa preocupação, nunca teve, nunca foi. Pelo contrário, se a gente puder eliminar a língua do outro, é mais cômodo, não é? Desvalorizar, né? Falar, mas isso não é língua, isso aí não é dá um outro nome, enfim. Mas eu acho que essa questão da tradução ela é fundamental. Por exemplo, nos postos de saúde, em todos os lugares de grande circulação, tinha que ter folhetos em diferentes línguas para as pessoas acessarem, no mínimo. Né? A gente tem defendido isso, mas não tem chegado a fazer essa correção, infelizmente. O que mais? O que a gente vê, por exemplo, no caso, né, como foi colocado aqui, na presença da irmã Rosita, a entidade, né, que a irmã Rosita coordena, é a única que tem tido essa preocupação em fazer essas traduções, né, sobre acesso à saúde e tal, mas no serviço público nada, zero, infelizmente, tem sido assim. Até para, por exemplo, fazer matrícula para uma criança na escola. Então, assim, por acaso alguém fala, olha, começaram as matrículas, você vai matricular seu filho, sua filha, mas se depender de uma circulação, né, de algo que diga, olha, as matrículas se iniciaram em tais períodos. Isso só será feito em português. É impressionante e é muito complexo, né, isso aí. Essa negação dessa a ação linguística produzida em outras línguas no nosso país. Se for inglês, ok. Mas se for inglês aqui... mas você não fala inglês dos Estados Unidos? Não é da Inglaterra? Então... Né, é impressionante isso. Isso aí dá uma boa discussão.
Obrigada, professora. E agora tem uma outra pergunta aqui da Luísa Helena, né? Ela fala se vocês poderiam indicar fatores de vulnerabilidade relativo à condição migratória, né? Que podem expor ainda mais as mulheres migrantes à violência doméstica durante a pandemia, né? A professora Beatriz, acho que vai responder. Sim. Está me a ouvir? Sim? Sim, estamos. Obrigada. Agradeço muito essa pergunta, Luísa Helena. Na verdade, a vulnerabilidade das mulheres imigrantes, sobretudo as indocumentadas, é muito alta nas questões de violência doméstica. Muitas vezes elas são indocumentadas, muitas vezes elas são dependentes de pessoas que têm o green card ou o cartão de residência, não é? E então elas ficam pensando que se há uma denúncia, elas perderiam o seu estatuto migratório, e se não têm o estatuto migratório, não conseguiriam ter alguma resposta. Na verdade, a lei indica que elas têm proteção. Na teoria, na própria lei, há uma lei que protege as mulheres imigrantes, inclusivamente as indocumentadas, nestes casos. Só que, na prática, quando quando se tenta resolver a situação, é muito mais complicado por uma questão de papéis, por uma questão de poder demonstrar certas situações, que é muito mais difícil, e então, no fim, estas mulheres continuam vulneráveis. E então, seria uma forma, podemos dizer que existe a lei para as proteger, mas que na prática é muito difícil implementar. E então, elas ficam com medo de perder os filhos, ou elas ficam com medo, com muitos medos, digamos. Então, mesmo depois de que exista alguma denúncia, elas acabam por voltar a casa. É uma situação que, às vezes, nas pessoas que não são imigrantes também acontece, não é? Não é que não aconteça, e acontece maioritariamente, mas quando é imigrante é pior. E então tem medo de ser deportadas. Imaginem que tem medo de ser deportado e que os filhos fiquem. E essa violência vem da pessoa com a que ela mora, não é? Então são situações psicológicas muito, muito complicadas. E então a lei não faz justiça nesse sentido. E esta é uma lei que existe até em muitos países, mas na prática também resulta difícil de ser levada para frente. Inclusivamente existem leis neste sentido para as vítimas de tráfico, mas também, quando é um momento de avançar, aparecem sempre obstáculos. Acho que posso passar a pergunta. Tânia ou professora, você gostariam de comentar? Teve um comentário também do Luan, né, sobre esse fechamento de fronteira que não impede aí as rotas de continuarem, né? Então, aumentando a probabilidade do contágio, essa situação de vulnerabilidade por parte dos imigrantes. Quer comentar, professora Lúcia? Eu posso fazer um breve comentário também? Eu acho que, quando a gente pensa o caso brasileiro, Luísa, eu acho que o caso americano ele é mais emblemático, né, com relação a essa questão do próprio status migratório, né, porque a dificuldade de ter acesso à documentação, à regularização, né, que a gente chama, é muito grande nos Estados Unidos, o que não acontece aqui no Brasil. Nós temos uma certa facilidade das pessoas terem a documentação, né? Não é assim, nós não temos uma população grande aqui sem os documentos que ela possa trabalhar, que ela possa ter acesso a serviços, essas partes assim. Aqui nós temos ou as pessoas vão através da solicitação de refúgio, que passam a ter direito ao trabalho, né? O que nos Estados Unidos não funciona assim, nos países do norte global geralmente isso não funciona dessa forma.
ou mesmo através da questão do visto de união familiar, ou visto próprio, né? A gente tem alguns outros mecanismos que a gente não tem uma população sem documentação muito grande. A gente tem, quem estiver nessa situação seria mais por falta de desconhecimento do processo brasileiro do que propriamente dito pelas dificuldades ou entraves do próprio mecanismos, né, aqui no Brasil, que é muito diferente com relação aos Estados Unidos. Mas as mulheres, elas sempre estão em posição de vulnerabilidade e violência assim, doméstica, porque, por exemplo, os grupos de mulheres que a gente conhece aqui, eles estão, a gente tem que pensar, aí vai ter uma particularidade muito grande, dependendo do grupo que se fala, né? Então, por exemplo, os haitianos, a gente já teve em algumas pesquisas qualitativas que a gente percebia que existia um grau de machismo muito forte. Durante as entrevistas, a gente percebia isso. Quando a gente tentava fazer entrevista com o casal, o homem nunca deixava a mulher responder. Ele respondia por ela. E quando a pergunta era direcionada a ela, ele falava, não, eu que sei responder. Então, a gente tem essas particularidades muito grandes, e tem outras também trabalhos que a gente já teve mais qualitativo, a questão da violência física, ela já está muito, até mesmo incorporada, se a gente for pensar nessa impossibilidade disso ser assim, mas em muitas entrevistas qualitativas, as mulheres reportavam que não, eu que vim, eu não tive escolha de migrar para o Brasil. Eu vim porque minha família decidiu, e se eu não viesse, eles iam me bater. Então, isso eu estou falando de uma moça de 20 e poucos anos. Então, essa própria violência, né, que a gente, física, está muito intrínseco também nessas relações. Então, é bem difícil a gente mensurar elas e perceber também como, entender como talvez, e ela relata isso não como algo muito absurdo ou como algo muito fora do comum. Ela não relata isso como visualizando isso como uma violência física. Então, eu acho que esses parâmetros ficam bem complicados, assim, quando a gente percebe, dependendo do grupo que você está olhando, né? Mas eu acho que a pandemia pode, claro, aumentar, porque as pessoas estão presas dentro de casas, em alguns momentos com pessoas que não são nem os próprios familiares. Então, no Brasil, por exemplo, a gente tem os abrigos, né, ali na fronteira com Roraima. As pessoas dividem com outras pessoas, não são os familiares delas. As mulheres que às vezes dividem casas alugadas no sul do país, dividem com mais outras famílias ou com outras pessoas, as casas, às vezes tem todos os cômodos são ocupados para você pagar menos o aluguel, né? Isso acontece aqui, eu morei muito tempo na Inglaterra, você vê que é uma prática dos imigrantes também. De modo geral, você vive um pouco lotado, né? Porque você quer pagar menos o aluguel. Então, todos os cômodos são ocupados, você divide os quartos com mais pessoas e pessoas que não são da sua própria família. Então, também você pode estar, essa vulnerabilidade também está dentro dessa conjuntura e, claro, dificuldade de denúncia, né? Se a gente já tinha muita dificuldade de denúncia anteriormente, você imagina hoje em dia você não poder sair da sua casa para fazer a denúncia, você ter que vai fazer uma ligação, todo mundo dentro de casa. A gente tem várias campanhas que acontecem, né, no WhatsApp, tudo, de até códigos das pessoas estarem numa conversa assim e denunciarem, ou estarem em algum momento fazer um código, né, porque você está numa situação muito complicada de como que você denuncia, como que você se expõe. A gente falou da questão da língua. Aqui no Brasil, você vai em qual delegacia? Vai falar com quem? Você vai explicar essa situação como? Se você nem fala a língua da pessoa que vai te receber. Nem todas as cidades têm delegacia de mulheres, às vezes você vai ser atendida por um homem.
Então, você tem um desdobramento de dificuldades, de problemas que faz com que as pessoas não relatem muitas das vezes essas violências, né? É muito difícil a gente mensurar como ela acontece. Aí, eu fico aqui para a professora Lúcia. Com o seu comentário. Então, só para dizer que a gente tem essa tradição, não é, monolíngue, né, como a Tânia já colocou, o Brasil tem uma tradição de negar, né, as outras línguas que não sejam o português, a língua portuguesa. E isso certamente afeta de forma violenta falantes de outras línguas, principalmente mulheres e crianças, que sofrem violência doméstica. Estou falando da violência doméstica, sem contar as outras, né? Então, eu mesma já precisei um dia socorrer uma pessoa e aconselhar, e não agora, na pandemia, mas antes. Então, assim, vi de muito perto o problema seríssimo. E falei para ela, olha, a delegacia da mulher, você tem que ir para... Ela não sabia da existência. Mas eu acho que sim, essa questão afeta, e a gente não tem a dimensão muito evidenciada, né? Porque eles também estão ainda muito, vamos dizer assim, pouco evidenciados também. Essa população é pouco evidenciada. Quando ela é evidenciada, é sempre em situações muito ruins, olha, vem tomar meu emprego, eles não são sérios, não trabalham bem, enfim. Mas eu acho que a gente pode sim, Marília, ir encaminhando para o final, e eu já gostaria de agradecer enormemente a oportunidade de aprender, de discutir, não sei se aprofundar, porque acho que não deu tempo, mas também, né, sobretudo, né, da gente poder colocar aqui as diferentes faces, né, dessa situação. O que a situação desperta na gente, né, e como que a gente pode pensar em procedimentos, em ações. Então, quero agradecer essa possibilidade de estar aqui, agradecer o trabalho aí dos nossos super, mega, Marília e, né, o colega, né, para ajudar a gente aqui. Obrigada. Bom, então, eu acho que é isso. Se as professoras não tiverem mais, quiserem fazer as considerações finais e se despedirem, né? Quem avança? Ania, tu ou eu? Pode ser você, Beatriz. Tá bem, obrigada. Então, só gostaria de agradecer mais uma vez a todos e a todas o convite, a cumprimentar também a irmã Rosita, que há muitos, muitos anos que não a vejo, mas está sempre no meu coração. Penso que o tema que se tratou agora, o tema da língua, é um tema central, mas geralmente é um tema ao qual se chega depois de muitos anos, porque obviamente em países, mesmo nos Estados Unidos, não há tradutores e há línguas disponíveis, pessoas que falam diferentes línguas disponíveis em todos, não é? Só se focam nas maioritárias. Mas é sempre um tema.
e então é importante continuar a insistir. Pronto, eu acho que o resto de comentários, agradeço todas as perguntas, que foram muito interessantes, e também estou sempre disponível. Agradecia se pudessem circular o inquérito está disponível em 30 línguas, e dá para escolher português, inclusivamente tem português de Portugal e português do Brasil. Nesse caso, não será um problema. Então, muito obrigada a todos e a todas. Professora Tânia? Eu queria também agradecer a oportunidade, né, acho que do debate com a professora Beatriz, com a Lúcia também, acho que enriquece bastante para a gente começar a pensar, né, sobre esse tema. Claro que é tudo muito novo para nós, né, a gente vai estar pensando mais, desenvolvendo pesquisas sobre isso ao longo do tempo aqui, que as coisas forem acontecendo também, a gente vai ter mais elementos, né, para estar fazendo esse debate, mas eu acho que a iniciativa do Observatório com relação a iniciar essa série de debates, trazer esse tema, também vai ajudar a dar essa visibilidade, né, a gente tem parceiros importantes, né, o Observatório tem dentro do governo, com ministérios, com outras redes também de contato. Eu acho que é uma iniciativa importante para a gente começar a tentar, claro, dentro das nossas limitações, visibilizar um pouco também esse tema, né. Eu acredito que deve ficar salvo, né, Thales, a live também no canal, então quem quiser assistir depois, a gente pode também disponibilizar o pessoal um link para assistir depois, para fazer uma certa divulgação e também para ir pensando e trazendo esse tema à tona para as pessoas, né, começarem a pensar sobre ele, para começar a surgir ideias de pesquisa, ideias de campanhas, visibilizar isso mais. Eu acho que isso é um começo de uma iniciativa para a gente trazer, acho que esse tema um pouco mais para o debate mesmo, tanto acadêmico, mas também no debate geral, a gente tentar visibilizar um pouco essa questão. Então, eu agradeço novamente, agradeço a Marília, ao Thales, por ter feito a parte técnica, né, ter deixado tudo bonito, tornar possível a live, né. Então, agradeço bastante e agradeço também minhas colegas da gente estar compartilhando ideias aqui, eu acho muito importante. Obrigada. Então, é isso. Agradeço a todos que participaram, que assistiram. Agradeço a professora Beatriz, professora Tânia, professora Lúcia, o Thales, que ajudou muito a gente, né, nessa live. Pedir desculpa pelo atraso do início, né? Sempre tem os probleminhas técnicos. E agradecer e dizer que vocês acompanhem, né, as redes sociais do Obimigra. A gente tem no Instagram, no Facebook, o canal do YouTube, para sempre se atualizar aí dos diálogos do Obimigra, né, e dos eventos que o Observatório realiza e também das pesquisas, né, no site Portal de Imigração. O Obimigra publica relatórios periódicos, né, no site. E então, só agradecer a todos e acho que encerramos por aqui. Muito obrigada.